Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Ricardo Romeiro. Hoje nós separamos para vocês aqui um conteúdo que ajuda bastante na resolução de problemas em concursos, em continhas para o Enem, que é simplificando radicais através da decomposição em fatores primos, né? Então, como que eu trabalho com raiz quadrada, com raiz cúbica, raiz quarta, quinta, qualquer que seja o índice da raiz, de forma simplificada, para que eu possa efetuar depois né, as operações necessárias. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho aqui dos principais números primos. Eu coloquei os números primos aqui de 1 a 50, que são os principais aí, que já são suficientes para a maioria das decomposições. Que eu tenho que lembrar de número primo? Quando eu falo de número primo, eu tenho que pensar que são números que apresentam somente dois divisores, ou seja, todos os números primos só podem ser divididos ou por um ou por ele mesmo. Então eu coloquei os principais aqui, ó, número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai. Que eu tenho que lembrar quando eu decomponho, né, um fator por número primo? Eu preciso seguir sempre essa direção. Então eu sempre começo verificando se o número é divisível por 2, depois por 3, depois por 5. Se eu usei o 5, por exemplo, eu não posso voltar mais para o 3, para o 2. Então eu tenho que usar o 5 até a hora que não der mais, porque eu só posso seguir nessa ordem crescente aqui da fatoração. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com alguns exemplos. Primeiro, vamos fatorar uma raiz aqui, como exemplo, a raiz quadrada de 900. Então, primeira coisa que é importante observar aqui, quando eu falo de raiz quadrada, eu já tenho que pensar aqui que eu estou trabalhando com um índice 2. Então, na hora da minha fatoração, é extremamente necessário aí que todos os meus fatores estejam agrupados de 2 em 2. Então, para que eu consiga remover essa raiz quadrada, é importante que eu tenha essa preocupação, tá? Então, eu vou começar fatorando o 900 aqui, ó. Primeiro, 900 é um número par. Então, enquanto estiver aparecendo o número par, eu vou dividindo por 2. Então, ó, por 2 dá 450. 450 ainda é um número par, então por 2 de novo vai dar 225. 225 já é um número ímpar, então não dá por 2 mais. O próximo número primo aqui é o 3. Como é que eu sei se o número dá para dividir por 3 ou não? Eu vou somar os algarismos. Nessa soma dos algarismos aqui, dá 9. Então 9 tem na tabuada do 3. Então pode dividir por 3 que vai dar certo. Então vai dar 75. 75 ainda dá para dividir por 3, que a soma dá 12, vai dar 25. Agora, o 25 já não é possível mais, ó. 25 agora é por 5, vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, eu obtive, ó, como é uma raiz quadrada, eu tenho um 2 ao quadrado aqui, um 3 ao quadrado aqui e um 5 ao quadrado aqui. Como é que vai ficar a minha resolução aqui, ó? No lugar da raiz de 900, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Como tem, no caso aqui, todos estão elevados ao quadrado, todos os números vão sair do radical. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Portanto, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, está resolvido o primeiro exemplo aí com uma raiz quadrada. Vamos lá para mais um exemplo. A gente separou agora aqui a raiz cúbica de 16. Então, vamos lá. Ó. Segundo, raiz cúbica de 216. Perdão, raiz cúbica de 216. Então, mesma coisa, vou começar fazendo a fatoração do 216. Então, vamos ver como é que vai ficar o 216 de forma fatorada. Então, vamos lá. 216 é um número par, então por 2 vai dar 108. Por 2 novamente dá 54. Por 2 novamente, 27. Agora 27 não dá por 2 mais, mas dá por 3.
vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como eu estou fazendo uma raiz cúbica, eu vou juntar aqui de 3 em 3. Ó. Então, é um 2 ao cubo e um 3 ao cubo. Como é que fica aqui, então? Ó? No lugar do 216, eu vou colocar o produto dos fatores primos, ó, que é o 2 à terceira e o 3 à terceira. Como os dois números estão elevados à terceira, os dois vão sair de dentro do radical. Então, 2 vezes 3, raiz cúbica de 216 é 6. Então, daí mais um exemplo. Agora, vamos fazer a raiz quadrada de 500. Então, vamos ver como é que vai ficar a raiz quadrada de 500. Só marcando aqui, ó, raiz cúbica de 216 é igual a 6. Tá? Tenho essa resposta de 500. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 500. Então, vamos começar com a fatoração do 500. Então, fatorando 500 aqui, ó, o que a gente vai obter? Então, vamos lá. Olha só. 500 é um número par. Então, 500 por 2 dá 250. Por 2 vai dar 125. 125 não dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 5. Vai dar 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, a raiz quadrada de 500 vai ser... Como eu estou agrupando de 2 em 2 aqui, ó, um 2 ao quadrado, um 5 ao quadrado e sobrou um 5 sozinho. Ó. Então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. O que vai acontecer aqui? O 2 que tem expoente, ele vai sair da raiz, o 5 também. E vai sobrar dentro do radical uma raiz de 5. Então, aqui eu obtive 10 raiz de 5. Portanto, a raiz quadrada de 500, na forma simplificada, é 10 raiz de 5. Então, está aí o exemplo da raiz de 500. Vamos lá para o próximo. Raiz cúbica de 729. Então, vamos ver como é que vai ficar a raiz cúbica de 729. Então, vamos lá. O exemplo 4. Olha só, raiz cúbica de 729. Então, novamente, olha lá, a gente vai começar fatorando, né, decompondo os 729. Então, como eu já falei várias vezes, quando eu falo em fatorar, é transformar em produto. Então, ó, 729 por 3 dá 243. Por 3 dá 81. Por 3 de novo, vai dar 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Como eu estou fazendo uma raiz cúbica, olha só, eu vou juntar de 3 em 3. Então, tem um 3 ao cubo aqui e um 3 ao cubo aqui. Ou seja, raiz cúbica vai ficar 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Como as duas bases têm o mesmo índice lá do radical, os dois vão sair de dentro da raiz. Então, 3 vezes 3, 9. Portanto, a raiz cúbica de 729 é igual a 9, que é 9 vezes 9 vezes 9. Então, tá aí mais um exemplo. Agora, a gente vai fazer um quinto exemplo aqui, a raiz quarta de 10.000. Então, olha só. No quinto exemplo aqui, ó, raiz quarta de 10.000. Então, olha só, vamos fatorar o 10.000. Começa sempre pela fatoração. Então, 10.000 fatorado. 10.000 é uma potência de 10, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que fica a fatoração, né? A decomposição do 10.000. Então, 10.000 por 2 vai dar 5.000. Por 2 vai dar 2.500. Por 2 vai dar 1.250. Do 1.250 ainda é um número par, então ainda dá para dividir por 2. Então vai dar 625.
625 já não dá mais para dividir por 2 nem por 3, porque a soma dos logaritmos aqui dá 13. 13 não tem na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 5. Por 5, eu vou obter aqui 125. Por 5 de novo, vai dar 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Ou seja, como eu estou fazendo uma raiz quarta, agora eu tenho um 2 a quarta aqui e um 5 a quarta aqui. Portanto, ó, a raiz quarta de 10.000 vai ser um 2 a quarta vezes 5 a quarta. Como está elevado ao mesmo índice da raiz, sai de dentro do radical. Ó. Então, 2 vezes 5 vai ser 10. Como que eu poderia pensar também? Se eu pensar que é uma potência de 10, 10.000 ó, é o 1 com 4 zeros, então o número de zeros determina a potência de 10, ó. Eu poderia pensar como 10.000 como 10 a quarta. Também vai sair o 10 direto da raiz aqui, ó. Então, raiz quarta de 10.000 dá 10. Então, tá aí mais um exemplo que a gente separou aí. Agora, o 400, vamos fazer a raiz quadrada de 441. Vamos ver como é que vai ficar mais um exemplo aqui. Então, vamos lá. Sexto exemplo, raiz quadrada de 441. Então, de novo, vamos começar sempre fazendo a fatoração do número. Então, vamos fatorar o 441. Então, olha só. 441 não dá para dividir por 2, mas se eu somar os algarismos, dá 9. Então, vai dar para dividir por 3. Por 3 vai dar 147. 147 não é par, então não dá por 2. No caso, se eu somar os algarismos de novo, dá 12. Se deu 12, tem na tabuada do 3, então é por 3 de novo. Vai dar 49. 49 agora é por 7. Vai dar 7, por 7 vai dar 1. Como é raiz quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. Então, eu vou obter aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Vai sair da raiz, então, o 3 e o 7, que vai dar 3 vezes 7, 21. Portanto, a raiz quadrada de 441 é igual a 21. Vamos lá para mais um exemplo. Vamos fazer agora a raiz quadrada de 50. Vamos ver como é que vai ficar o sétimo exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 50. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 50. Então, de novo, vou fatorar os 50. Então, vamos lá. 50 é bem tranquilinho, ó. Raiz bem tranquila. Só não vai ser uma raiz exata, né? A gente vai ter uma forma simplificada de escrever a raiz de 50. Então, por 2 vai ser 25, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, ó, só o 5 que faz par aqui, ó, 5 ao quadrado. Então, ó, o 2 ele não está elevado ao quadrado, então ele não sai da raiz. E o 5 está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Então, 5 raiz de 2. Então, está aí a raiz quadrada de 50. Então, portanto, raiz quadrada de 50, na forma simplificada, é 5 raiz de 2. Então, está aí mais um exemplo. Agora, raiz quadrada de 150. Então, vamos lá. Oitavo exemplo que a gente separou aqui, ó. Oitavo exemplo. Raiz quadrada de 150. Então, vou começar novamente fazendo a fatoração dos 150. Então, vamos lá. 150 é par. Então, vou começar dividindo por 2. Por 2 vai dar 75. 75 é por 3 agora, que vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, só o 5 ó, que tem par. Só tem um 5 ao quadrado aqui. Então, como é que vai ficar dentro da raiz quadrada aqui, ó? Vai ficar um 2 sozinho, um 3 sozinho e um 5 ao quadrado.
O 5 é o único que vai sair da raiz. Então, 5, aí dentro da raiz ficou 2 vezes 3, 6. Então, a forma simplificada da raiz de 150 é 5 raiz de 6. Então, tá aí mais um exemplo. Raiz quadrada de 150 corresponde a 5 raiz de 6. Agora, vamos fazer a raiz cúbica de 343. Então, o nono exemplo que a gente separou aqui. Então, o nono exemplo, ó, raiz cúbica de 343. Então, novamente, ó, vou fatorar o 343. 343 é um caso, né, a gente pensar aqui, ó, que ele não é um número par, então não dá por 2. Se eu somar os algarismos, dá 10, também não tem na tabuada do 3. Ele não termina nem em 0, nem em 5, então não dá por 5. Então eu vou começar tentando dividir por 7. Então eu faço 343 dividido por 7, vai dar 49. Por 7 de novo dá 7, por 7 dá 1. Então eu vou obter aqui, ó, um 7 ao cubo. Aí, nesse caso, ó lá, a raiz cúbica de 343 é a raiz cúbica de 7 ao cubo. Portanto, 7. Então, a gente tem aqui que a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Mais um exemplo. Agora, vamos fazer a raiz cúbica de 512. Próximo exemplo, então, raiz cúbica de 512. Então, vamos lá. Olha só, exemplo 10. Raiz cúbica de 512. Então, vamos fatorar o 512, ó. 512 de forma fatorada, como é que vai ficar aqui, ó? 512, fatorando aqui por 2. Vai dar 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como é raiz cúbica, ó, vou juntar de 3 em 3. Então, tenho 2 ao cubo aqui, eu tenho um 2 ao cubo aqui, eu tenho um 2 ao cubo aqui. Então, eu posso trocar a raiz cúbica de 512 por raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ou seja, vai sair da raiz 2 vezes 2 vezes 2, que me dá 8. Então, a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Mais um exemplo. Agora, vamos fazer a raiz quadrada de 800. Então, mais uma aqui, ó. Raiz quadrada de 800. Então, exemplo 11. Raiz quadrada de 800. Então, vamos fatorar o 800. Olha lá, começa sempre pela fatoração. A raiz quadrada de 800. Vamos fatorar aqui. Então, vamos lá. Por 2, 400. Por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho um 2 ao quadrado aqui. Eu tenho um 2 ao quadrado aqui. Um 2 sozinho e um 5 ao quadrado. Então, no caso da minha raiz quadrada de 800, ó, eu vou ter um 2 ao quadrado, um outro 2 ao quadrado, um 2 sozinho e um 5 ao quadrado. Os que têm quadrado saem de dentro da raiz. Então, sai 2 vezes 2 vezes 5. E sobrou dentro da raiz um 2 sozinho. Então, ficou 20 raiz de 2. Então, 800, raiz quadrada de 800 não é uma raiz exata.
A forma simplificada é 20 raiz de 2. Então tá aí. E mais um exemplo para a gente finalizar aqui. A gente vai fazer agora a raiz cúbica de 975. Então vamos ver como é que fica essa raiz cúbica. Então o 12º exemplo, a gente fez bastante exercício, é a raiz cúbica de 975. Então vamos começar decompondo o 975. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Primeira coisa, por 2 não dá, porque já não é um número par. Vamos ver se dá para dividir por 3. Olha só, se eu somar aí, 9 mais 7 mais 5 vai dar 21. 21 tem na tabuada do 3, então pode dividir, que vai dar exato. Então 975 dá para dividir por 3. Então vai dar 325. 325, ó, a soma já dá 7, 10. Então já não dá por 3. Então eu vou ter que dividir por 5. Então dividido por 5 vai dar 65. Ainda dá para dividir por 5. Então dividido por 5 de novo vai dar 13. 13 é número primo, então é por ele mesmo, vai dar 1. Então olha como é que vai ficar diferente aqui, ó. Nesse caso não tem nenhum número que a gente consiga juntar de 3 em 3. Então essa raiz cúbica de 975, ela não tem uma forma mais simplificada que essa. Porque se a gente colocar aqui, ó, eu vou ficar com 3 vezes 5 ao quadrado vezes 13. Então a gente quis mostrar aqui que nem sempre é possível simplificar um radical. Nesse último exemplo, ó, a gente tem muito claro aqui que nenhum número vai sair de dentro da raiz. Então continua a raiz cúbica de 975. Tá certo? Gente, espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado aí. Não esqueçam de se inscrever no meu canal.